Então, começando mais um vídeo dessa semana, agora a gente vai falar sobre Getúlio Vargas. Então, vamos finalmente nessas 3 aulas de hoje, dessa semana, né? A minha ideia é acabar com o primeiro mandato do Vargas. Porque assim, na semana que vem, eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial e eu consigo encerrar todo o assunto do trabalho que os meus alunos têm que me entregar aí até dia 10 de julho. Então, essa semana a gente fala do governo Vargas e na semana que vem a gente fala da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar alguma coisa também sobre a Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil entra na Segunda Guerra. Vocês vão ver que vai ter algumas mudanças em relação à estrutura do vídeo, que é para tentar facilitar aí para vocês. Então vamos retomar um pouquinho de onde eu parei na aula passada, na semana passada. O Vargas, ele é fruto de uma revolta, né, uma revolução, que, como eu disse, tanto que eu coloquei o título do vídeo anterior entre aspas, porque é complicado falar de revolução, porque não houve uma verdadeira mudança na estrutura do país, mas o Vargas vai trazer mudanças na estrutura do país, né? Claro que não são mudanças profundas, mas são mudanças substanciais para um país que é extremamente marcado pela desigualdade. Se ainda hoje a gente sofre com o problema da desigualdade, imagina há 100 anos, há 90 anos, quando Vargas chegou ao poder, sendo que o esquema que a gente tinha lá da República do Café com Leite era um esquema voltado para beneficiar somente a elite cafeicultora do país. Então o Vargas chega ao poder e a partir daí ele vai passar pela oposição do Estado de São Paulo. Então, em 1930, Vargas chega ao poder, assume como um ditador, começa o que deveria ser um governo provisório. Em princípio vai ser um governo provisório, mas ao mesmo tempo é um provisório que dura 15 anos. E aí eu vou tentar explicar por que a gente pode dizer que é um governo provisório e ao mesmo tempo um governo que durou 15 anos. A primeira atitude que o Vargas vai ter, conforme está aparecendo aí na tela para vocês, vai ser o fechamento do Congresso. Né? Se o Congresso foi todo eleito com base na República do Café com Leite, na política do café com leite, ele precisava fechar esse Congresso, assim como ele precisou também cancelar, anular a Constituição que tinha sido formada logo no começo do período republicano, tirou os governadores que tinham sido eleitos nos estados e colocou interventores, governadores nomeados pelo presidente, no caso pelo Vargas, para estabilizar o período de tomada do poder dele. E aí, como é que funcionou essa política dos interventores? Você pegava o estado de São Paulo, você colocava um mineiro, pegava o estado de Minas Gerais, colocava um baiano, você pegava gente de outros estados para governar aquele estado. Só para deixar claro, antes ainda de eu dar sequência, um dos livros, o principal livro que eu vou usar como base para as aulas que eu vou falar, é esse aqui, eu citei na aula passada, é a biografia do Getúlio, do Lira Neto. Ele foi escrito em 3 volumes. Eu comprei esse livro em 2015, ele é mais ou menos dessa época, acredito que é um pouco anterior. Não vou saber aqui, não vou procurar agora qual é a edição. Mas ele é, no máximo, chutando alto, ele tem uns 10 anos, acredito que nem isso. Como eu já disse, essa biografia, ela é uma biografia em 3 volumes, ela é baseada em grande parte nos diários do Vargas. Não só, outros documentos também, mas é baseada principalmente nos diários do Vargas. Isso é importante a gente saber, porque assim, algumas informações eu vou de acordo com ele, e pode ser que de repente tenha outras fontes que sejam contrárias, mas eu vou de acordo com este livro. Então, o Vargas ele chega ao poder e tem esse objetivo de tentar desmontar toda a estrutura que existia na República Velha para ele começar uma nova estrutura no país, uma nova estrutura de governo. E como eu disse, ele assume o poder com o objetivo de ser um governo provisório. Não é para ser um governo que dure muito tempo. O problema é que assim, o Vargas chega ao poder
e passando pela oposição lá do estado de São Paulo e tal, começa toda uma polêmica se o Vargas ele vai chegar ao poder só fazer as transformações e depois sair, ou no mínimo chamar eleições, ou se ele vai se estabelecer. No fundo, de acordo com essa biografia, o Vargas não vai se estabelecer. Ele está fazendo as transformações, mas ele pretende sim iniciar um processo de formação de uma nova Constituição e uma eleição. Para a gente entender, Constituição, conjunto de leis, ela é importante porque é o que limita o poder, inclusive, do governante. Então a gente falou várias vezes lá sobre democracia, sobre a questão do liberal, tal, não sei o quê. Um país que não tem a Constituição, o governante faz as leis ali de acordo com a vontade dele. E isso é um problema. Então, por isso que tem que ter uma Constituição, que o governante, inclusive, vai estar abaixo dessa Constituição. O Vargas, ele assume o poder, num primeiro momento ele cancela a Constituição, então o Brasil fica sem Constituição, e uma Constituição ela não nasce do dia para a noite. Você precisa ter os vários grupos da sociedade participando, propondo leis, para que essas leis sejam votadas, e a partir daí se comece a valer uma nova Constituição. O Vargas, então, ele assume com esse propósito. Segundo o Estado de São Paulo, o Vargas não vai meio que protelar, não vai querer, tal, meio que para se prorrogar no poder, para se prolongar no poder. De acordo com o livro do Lira Neto, não. O Vargas não vai se prolongar no poder. O Vargas ele está simplesmente fazendo as mudanças, mas vai chamar a Constituição. Só que em 1932, então, os revolucionários ali, liderados por Vargas, assumem o poder em outubro de 30. O Vargas, num primeiro momento, vai evitar ao máximo comprar brigas com São Paulo, inclusive não vai desfazer a política de exportação do café, pelo contrário. Em 1931, o governo brasileiro, por causa da crise de 29, compra café dos grandes cafeicultores e queima para garantir que os cafeicultores não tivessem prejuízo. E aí, como o café não vai ser exportado, o que vai fazer com aquele café? Se queima, né? Se descarta. Mas mesmo assim, o Estado de São Paulo não aceita a derrota. E aí você vai ter um movimento, né? Vamos lá para a segunda imagem. Você vai ter um movimento que vai ser formado praticamente por duas faces no Estado de São Paulo. Você vai ter uma face que realmente quer que o Brasil continue sendo uma democracia, ou que aprofunde a sua democracia, uma vez que lá na época do café com leite, não sei até que ponto dá para chamar de democracia, mas enfim, uma parte do Estado de São Paulo quer que o Vargas dê uma Constituição ao Brasil, chame novas eleições e a partir daí se abra o espaço democrático. É uma parte do Estado de São Paulo, não. Uma parte do Estado de São Paulo, principalmente a elite que vai estar por trás disso, é simplesmente querer a volta da República do Café com Leite. Né? A volta ali de São Paulo no poder. Essa tensão que vai crescendo entre São Paulo e o resto do Brasil, na verdade entre o governo federal, essa tensão ela vai crescendo de tal forma que chega num momento começam a haver conflitos entre os chamados outubristas, que eram os grupos lá, as pessoas que de alguma forma davam sequência às ideias do Vargas, e os paulistas. A gente vai ter lá em 1932, 23 de maio, não é à toa que é o nome de uma avenida aqui em São Paulo, o assassinato dos 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que é o movimento MMDC, que, de acordo com o vídeo que eu postei semana passada, lá na inscrição do vídeo da Revolução de 1930, eles não eram tão jovens assim. Tinham já a base de 30 e poucos anos, acho que o mais novo tinha 20 e poucos. Né? O Eduardo Bueno fala lá as idades de cada um deles. Então, ou seja, mesmo assim, mesmo não sendo tão jovens e não sei o que, foram os mártires que São Paulo precisava para poder ir para a guerra contra o resto do Brasil, contra o governo federal. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que assim,
particularmente, eu não consigo ver nem como revolução, nem como constitucionalista. Revolução porque não dá para chamar, porque assim, no fundo, na verdade, foi uma tentativa de guerra civil. Segundo, claro que muitas revoluções levam à guerra civil. A própria Revolução Russa levou a uma guerra civil. Mas foi uma guerra civil para tentar voltar em grandes partes ao que estava no sistema anterior, ao que o Vargas derruba. E por outro lado, a gente vai ter um outro problema, que assim, embora se quisesse uma constituição, uma parte do movimento não queria constituição, coisa nenhuma. Uma parte do movimento queria simplesmente que o Brasil voltasse a ser o que era. Então, é bastante complicado, é bastante polêmico. E o que é pior, né? Voltando lá na imagem que eu tinha mostrado para vocês. 9 de julho, então, começa essa revolução, começa essa batalha. O estado de São Paulo até começa com uma certa vantagem. Segundo essa biografia do Lira Neto, o estado de São Paulo, o governo federal não tinha nem uniforme para poder ir para batalha contra os paulistas, até porque São Paulo, sendo o estado mais rico do Brasil e a sede do poder, embora não a sede espacial, mas a sede do poder, enquanto o lugar que concentrava o poder, né, é lógico que São Paulo leva grandes vantagens, mas no começo. Vai chegando no desenvolver, as tropas federais, né, o Exército Federal, o Exército Nacional, começa a ter até verdadeira vantagem, verdadeira facilidade para ganhar a Revolução. E eu coloquei aqui como último ponto, né, vitória paulista e uma interrogação. A gente pode falar de vitória paulista? Se a gente pega aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, há uma certa tendência a se ver que o estado de São Paulo saiu vitorioso. Tanto que 9 de julho é uma data comemorativa no estado de São Paulo. Só que não tem nada de vitória de São Paulo, né? Tanto que há uns anos atrás eu estava no metrô e falava que a 23 de maio com a 9 de julho formam, acho que são essas duas, formam um V representando a vitória do estado de São Paulo contra a ditadura varguista. Primeiro, as tropas paulistas foram derrotadas. Segundo Lira Neto, o Vargas já tinha determinado a eleição para uma Assembleia Constituinte e o início dos trabalhos para a formação de uma nova Constituição. Em terceiro, não houve nenhuma derrubada do governo Vargas. Então não houve uma vitória de São Paulo. No trabalho que eu coloquei para vocês, a gente tem vários monumentos. A 9 de julho, tem lá o movimento, o obelisco do Ibirapuera, e, enfim, outros monumentos que representam a vitória de São Paulo. Mas, na verdade, São Paulo não foi vitorioso. São Paulo saiu perdendo a Revolução de 1932. Se considera que seria uma vitória porque o Vargas depois acabou chamando, no ano posterior, em 1933, a gente teve a eleição para a Assembleia Constituinte. Porém, não dá para dizer propriamente que São Paulo saiu vencendo essa revolução. E isso é importante a gente entender, como muitas vezes se reescreve a história. Então, no estado de São Paulo, a gente tem uma reescrita muito grande desse evento, dizendo que São Paulo foi vitorioso. Não foi. São Paulo foi derrotado. E foi derrotado porque, de certa forma, propôs um regime golpista, né? Propôs uma situação golpista. Anotem essa informação, eu vou aprofundá-la em outros momentos. A história da República Brasileira é a história do golpe. Em vários momentos da história da República Brasileira, nós tivemos golpes. Então, isso eu vou retomar em outros momentos, para a gente perceber como é muito complicado a gente falar de república na história do Brasil. Bom, a Revolução é vencida pelas tropas federais, pelo governo, e logo depois, em 1933, a grande preocupação do Vargas é a formação de uma nova Assembleia, de uma Assembleia Constituinte. Então, vai se formar uma nova Constituição, com isso praticamente eu já vou me aproximando do fim desse vídeo. A formação de uma nova Assembleia, de uma Assembleia Constituinte,
A Assembleia Constituinte, acho que eu citei isso no vídeo anterior, você tem deputados que são eleitos só para formar uma nova Constituição. Eles não vão ter o objetivo de ter um mandato. Eles vão ser eleitos, vão propor lá suas discussões, vão representar determinados grupos para uma nova lei, e a partir daí, a partir do momento em que a Constituição é entregue, esses grupos, essas pessoas que foram eleitas, perdem os seus mandatos. Então, em 1933, tem a eleição da Assembleia Constituinte, eles vão trabalhar até 1934. Em 1934, se entrega essa Constituição e, ao mesmo tempo, a gente vai ter eleição indireta. Então, termina o governo provisório e tem uma eleição, mas é uma eleição indireta. Os deputados da Constituinte vão votar no candidato a presidente. E aí quem vai ser eleito é o próprio Vargas. Então, ou seja, né, deu-se continuidade ao governo Vargas. Então, termina aí o primeiro momento do governo Vargas. Ali eu coloquei algumas informações só para a gente perceber. Então, na semana passada eu citava isso. O Vargas vai ser eleito criando salário mínimo, criando direitos trabalhistas, fazendo reformas na política e tal. Essas reformas elas vão ser, de alguma forma, solidificadas, consolidadas, com a formação da Constituição de 1934. Então, em 1934, começa o governo constitucional da Era Vargas. Então, lembrando, a gente tem 3 fases. A primeira fase, o governo provisório, que vai de 30 até 34. 34, o Vargas é eleito e começa o seu governo provisório, o seu governo constitucional, o seu governo eleito. Não eleito pelo povo, mas ainda assim eleito por aqueles que foram eleitos para eleger o governante, o presidente. Com isso, eu encerro esse primeiro vídeo, ok?